Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor Renato Baggio, do Inglês que Cai na Prova, esse nosso programa semanal, bem legal, e hoje vamos atender a pedidos. Hoje, nesse encontro, e no próximo encontro, no nosso encontro de número 8, então esse é o 7º, nós iremos aí atender pedidos que tratam da banca ESAF. Cara, é uma banca muito pesada, no inglês principalmente. Hoje você vai ver qual o nível de exigência de uma ESAF. É impressionante, cara, como o nível é alto e cada vez ficando mais difícil, tá certo? Bom, vamos lá então. Vamos dar uma olhadinha aqui num texto, é um trecho de um texto bem pequenininho, que já é o começo do texto e apenas uma questão, mas pelo seguinte, a ESAF, cara, a ESAF ela gosta de cobrar dedução de vocabulário, isso mesmo, falsos cognatos, ou seja, palavras que não são o que parecem, e os tais dos phrasal verbs. Gente, phrasal verb é pedreira no inglês. Existe dicionário inteiro só de phrasal verb, que são os verbos frasais, que são aqueles verbos que, acompanhado de uma ou mais preposições, mudam completamente o seu significado. Bom, hoje você vai ver então um texto aqui com um vocabulário técnico e todas essas peculiaridades que são pertinentes à ESAF, certo? Então aí, ó, um treino excelente para você, rapidão, tá? Quer saber o que cai na prova? Nos acompanhe, assine o canal, eu tô aqui para dizer para você o que cai na prova e treinar você. O inglês, que já era um tormento para muitas pessoas, que vêm aí se preparando para concursos públicos, né? E de repente o inglês começou a entrar em todos eles. Há 2 anos atrás o inglês veio com uma força, não dá mais para escapar. O que a gente vai fazer? Vamos encarar o desafio e eu tô aqui para ajudar você a gabaritar a tua prova de inglês. Olha só esse texto que fala de Regulation and Modernization, que é um texto adaptado, tá ali a fonte dele, tá certo? E basicamente trata do que, gente? Ó, de modernização regulatória, certo? Então, por que eu faço essa pseudo-inversão aqui quando eu leio, né? Porque eu sigo o nosso macete, o famoso macete, eu não me canso de repetir, que é o macete da garota bonita. Todo mundo sabe dizer em inglês beautiful girl, não é verdade? Então todo mundo sabe que aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. Logo, o adjetivo vem sempre antes do substantivo no inglês e, claro, depois do verbo to be, né? Para dizer ela é bonita, she is beautiful. Mas enfim, esse macetinho que é bem básico, claro, a gente fala aqui de maneira muito rápida sobre os adjetivos, eles ajudam a entender o texto. Por isso que eu não canso de repetir esse macete da garota bonita, que é um macete que eu inventei, certo? Que é o macete da garota bonita é o seguinte, é você entender que o adjetivo vem antes do substantivo, aliada à informação de que qualquer coisa pode ser um adjetivo. É isso, tá? Então aqui a melhor tradução para o texto é modernização regulatória, e isso aqui vira um adjetivo da palavra modernização, certo? Que tipo de modernização é? Então vamos ler o texto rapidinho para você ver algumas coisas importantes, como por exemplo, ó um falso cognato. A palavra support não é suportar, eu não suporto mais, não é isso. Cuidado, vamos dar uma olhadinha? Leia comigo esse texto técnico, que é um pedacinho, veja, eu cortei um pedaço do texto, um texto da ESAF. Insurance is regulated by the individual states. The move to modernize insurance regulation is being driven in part by the globalization of insurance services. Some large US companies that operate in other countries support the concept of a federal system that provides one-stop regulatory approval, while others believe the merits of a state system outweigh the virtues of a single national regulator. As a result of discussions about the merits of each system, states are making it easier for insurers to respond quickly to market forces. Pedreira, e é isso que a gente quer. As provas de inglês estão ficando assim, nivelando por cima. Não dá mais pra gente vir com amadorismo, não dá mais pra vir com aquela fluência de não, eu viajo e eu converso numa boa. Não, é mais aprofundado do que isso, você tá percebendo, né? Olha só o que ele tá dizendo então sobre essa modernização regulatória. Vamos traduzir o texto aqui? Olha só, ele diz que insurance é seguro. O seguro é regulado pelos estados individuais, ou seja, pelos estados individualmente. Bom, ele está falando do mercado americano, em que a gente sabe que cada estado tem a sua própria legislação. Isso acontece lá nos Estados Unidos, é um sistema diferente, né? Então o que acontece? Aqui ele está falando que a parte do seguro mesmo.
ele é regulado, cada estado tem a sua regulamentação, regula a sua maneira de lidar com seguros, tá? Então é isso que ele diz aqui, ó. Aí ele fala, o movimento, no sentido de tendência, certo? Para modernizar a regulamentação de seguro, está sendo driven. Opa, a ISAF cobra muito isso. Dedução de vocabulário a partir do contexto e os vários usos que uma mesma palavra possa ter. Drive é dirigir? Mas aqui é no sentido de ou impulsionar ou orientar. Então quando eu digo aqui, ó, is driven, is being driven, que é voz passiva, né? Eu digo que o movimento de modernização, de regulamentação de seguro, está sendo orientado em partes pelo quê? Pela globalização dos serviços de seguro. Aqui eu estou falando de serviços, o que vem na frente indica que tipo de serviços são. Macete da garota bonita, mesma coisa. Que beleza, tá bom? Então a globalização está interferindo na regulamentação dos seguros. Olha que interessante o que ele diz. Some large US companies, algumas empresas americanas grandes. Opa, primeiro falso cognato do texto. Large não é a palavra largo. Large quer dizer grande. Primeiro falso cognato do texto. Algumas empresas americanas grandes que operam em outros países. Opa, support, outro falso cognato. Support quer dizer apoiam. Cuidado com isso, não é de suportar, de eu não suporto mais, tá? Então, ó, apoiam o conceito de um sistema federal que fornece, aí ele diz, one-stop regulatory, né? O americano vai falar regulatory. Approval, que é o quê? Então, eles fornecem uma aprovação regulatória única. Essa que é a ideia disso. Uma aprovação regulatória única, enquanto outros o quê? Outras empresas acreditam que os méritos de um sistema estatal, né, um sistema de Estado, superam as virtudes de um regulador nacional único, tá bom? Interessante, né? E aí ele diz assim, ó, como resultado de discussões sobre os méritos de cada sistema, os estados estão tornando mais fácil, easier, é o grau comparativo da palavra easy, fácil, estão tornando mais fácil para os seguradores, né, insurers, são as seguradoras, a responder rapidamente às forças de mercado. Legal? É isso. Bom, então aqui a gente tem um texto bastante exigente, a gente tem muito vocabulário técnico aqui, e essa exigência que a ISAF também faz de a gente deduzir vocabulário ou perceber que uma mesma palavra possui vários significados. ISAF é sinônimo de banca exigente na área do inglês, tá? E aí olha a questão que eu trouxe para você. Pá, que massa, né? Bom, a questão em relação ao primeiro parágrafo, por isso que eu trouxe só o primeiro parágrafo do texto, e ele diz assim, according to paragraph 1, the globalization of insurance services has o quê? Caraca, mas olha que exigente que é isso. Ele já usou o has, que é parte de um tempo verbal que nós já vimos em outros encontros, chamado present perfect. Isso mesmo. Existe um tal de present perfect, que basicamente, apesar do nome, é um tempo verbal que trata do passado, e ele é formado pelo auxiliar have ou has, mais um outro verbo qualquer no passado particípio, que a gente chama popularmente de terceira forma. O nosso exercício fez o quê, cara? Quebrou essa fórmula no meio. Olha só que coisa exigente para você conhecer. Aí tem gente que diz assim, não cai tempos verbais, não cai gramática nas provas. Você tá louco? Olha aqui, ó. Ele tá cobrando o entendimento do tempo verbal para você entender o item. Então você tem que conhecer a parte gramatical, sim. E aí ele diz o seguinte, ó. Ele pega o primeiro has e o verbo que teria que vir depois, ele coloca em cada item. É isso, ele separou isso aqui, ó, na nossa questão. Tá aqui o has... E aí os verbos estão aqui, ó. Ó, os verbos aqui, ó. Ó. Agora eu tenho que ver qual item. Além de estar compondo o present perfect aqui, é o correto. Então vai lá. A globalização dos serviços de seguro infringiu, quer dizer, infringiu no sentido de violou a regulamentação dos seguros? Não, ele não fala que violou nada, tá bem tranquilo. Brought about, ai, agora você entende o que é ISAF. Brought about é o passado de bring about. E qual é o grau complicador aqui? O grau complicador está no fato de que bring é uma coisa. Bring basicamente é o verbo trazer. Sabia disso? Mas bring about não é trazer.
E ali ele está usando, além de tudo, no passado. Olha o que a ESAF faz. Pô, professor, como é que eu faço, Renato, para aprender esse tipo de coisa? Faz o que você está fazendo agora. Não fica assim noiado, meu Deus, eu não sabia disso. Faz o que você está fazendo agora. Pior seria não estar acompanhando os nossos programas e não saber disso nunca. À medida que você vai se envolvendo com o inglês, esse é um processo natural. Portanto, não fique sendo assim, intolerante consigo mesmo. Ah, mas eu vou esquecer. Ah, eu não sabia. Não, calma, é um processo. Tá? Quanto mais você se envolve com o idioma, mais essas coisas vão ficando gradativamente mais claras para você. Muita calma nessa hora, beleza? Agora vamos lá. Bring about significa o verbo resultar. É isso mesmo. Vou escrever aqui para você. Resultar, que aqui está no passado, porque passado de bring é brought. Então ele diz assim, ó, resultou num movimento em particular. Peraí, a globalização resultou num movimento em particular? Ele fala isso aqui, ó. Ele fala de move, né? Ó, a mudança, né? O movimento da modernização de regulamentação de seguro. Então ele fala de um movimento de modernização. Tá no título. Me parece muito boa a letra B. Cadê a nossa questão? Tá aqui. Me parece muito boa. Mas vamos ver. Lesson. Lesson, que tá aqui, ó, é o verbo que vem da palavra less. Todo mundo já ouviu falar da expressão more or less. Mais ou menos, certo? Então, less é menos. E aí eu ponho um sufixo que verbaliza a palavra. Isso mesmo. Esse EN é usado em muitas palavras para verbalizar ela. Quer ver que legal? Um outro exemplo para você? Esse encontro serve para isso. Short significa curto, baixo. Então, o que é shorten? Opa, verbalizei a palavra. Encurtar. E isso pode vir na frente ou no final, ele é um afixo. Por exemplo, a palavra large, que está no texto, que é grande, é um falso cognato. Ela pode receber o prefixo enlarge, que é aumentar. Tá vendo? Então este EN, ele geralmente verbaliza uma palavra. Que bacana. No nosso texto, está falando aqui no exercício, lessened, quer dizer, diminuiu. Less não é menos? O que é lessen? Diminuir. Diminuiu a competição entre as empresas de seguro? Ele não fala de competição, ele fala que cada uma tem as suas regras. Em nenhum momento no texto ele está falando que elas competem, certo? Lembra que a gente está olhando para o parágrafo 1. Beleza. Que mais? Significativamente, então a globalização, enhanced, olha a partícula que eu acabei de te ensinar. Olha a partícula que verbaliza as palavras. Olha ela aparecendo aqui, no final, na frente da palavra, como eu lhe mostrei, tá vendo? Olha que rico esse nosso encontro. Ele diz assim, ó, significativamente aumentou a sua qualidade? Bom, ele fala dessa modernização, mas não fala que a globalização melhorou a qualidade. Ele está falando do quê? Cadê você? Deixa eu te achar. Achei você. Ele está falando do quê? De um sistema que visa unificar a regulamentação, ou seja, as regras, certo? Agora, de aumentar a qualidade, esse tipo de coisa, o texto no primeiro parágrafo não falou. E, por fim, ajudou a precipitate. Olha que palavra bonita. Precipitar, ou seja, fazer algo acontecer. Então, ele aqui vai ser no sentido de causar. Causar. Então ele ajudou a causar uma crise financeira? Senhor, nada disso. Ele não fala de crise financeira no parágrafo. Aliás, essa é uma bela dica para você resolver qualquer questão de concurso público. As erradas geralmente saltam aos olhos. De fato, o melhor item é a letra B. Opa, apareceu aqui embaixo para nós. Olha que bacana. A letra B é a resposta correta. A gente já suspeitava. Então veja, coisas importantes para a ESAF, né? É você saber dedução de vocabulário, ter algumas ferramentazinhas que vão te ajudando nisso. O afixo EN, N, que pode vir no começo ou no final de uma palavra, é um afixo que verbaliza a palavra. Olha o quanto a gente ganhou com isso nos itens da questão. Phrasal verb, putz, que chato, isso cai. Então, fique conosco. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, programa, não deixa de ser uma aula, nós resolveremos mais uma questão da ESAF, bem pedreira como essa, com o mesmo grau de exigência. Beleza? Deixe o seu comentário e deixe o seu pedido. Nós estamos aqui justamente falando da ESAF porque foi pedido. Então, aquilo que você pedir, nós iremos atender com o maior prazer. Eu vou atrás das questões para resolver e preparar você para a sua prova. Que prova? Qualquer prova. Por quê? Porque eu sei o que cai na prova.
trabalha há muitos anos com concurso público e eu vou fazer você gabaritar a sua prova. Esse é um presente que nós, do Aprova Concursos, eu, professor Renato Baggio, e o Aprova Concursos, damos para você. Dicas gratuitas de como o inglês pesado está caindo na prova. Sem enrolação, sem baboseira, sem musiquinha, sem videozinho, sem fotozinho. É coisa séria para quem está a fim de gabaritar a prova. Fique conosco, assiste o canal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.